Antes de mais, gostava de agradecer a todos a presença para estarem aqui hoje no Dia Mundial do Rim, dia 9 de março de 2023. Nós estamos aqui como representação da Anadial. O meu nome é Sofia Correia de Barros, eu sou a atual presidente da Anadial e a Anadial é a associação que representa uma das grandes percentagens dos centros de diálise em Portugal. Nós decidimos que o dia 9 de março, o Dia Mundial do Rim, era o dia ideal para fazer o lançamento de um livro que começou a ser tratado o ano passado, que se chama Histórias de Vida de Doentes Renais e que junta aqui 11 histórias de doentes que têm idades diferentes, que são de sítios diferentes de Portugal e que têm histórias diferentes, mas todos unidos pela doença renal. E o que é que nos motivou a fazer este livro? O que nos motivou a fazer este livro foram basicamente dois objetivos. O primeiro, nós temos aqui 11 histórias e temos aqui 3 pessoas, eu já as vou passar a apresentar, que são exemplos de esperança, que no meio da doença renal crónica encontraram uma forma de integrar a doença, de trazer alegria ao seu dia, a sua vida continuar a funcionar, muitos deles a trabalhar, e, portanto, são exemplos de que a doença renal crónica deve ser levada a sério, mas que não deve parar a vida. O segundo objetivo é porque a doença renal crónica, de certa forma, pode ser prevenida. E é uma doença que não é conhecida, embora afete mais de 20 mil pessoas em Portugal. Nós temos cerca de 12 mil pessoas a fazerem hemodiálise em Portugal, neste momento. E se houver os cuidados básicos, em muitos dos casos poderia ser uma doença evitada. E, portanto, este livro também é para dizer, para as pessoas terem cuidado, para terem os hábitos de vida que são saudáveis, mesmo quem está a começar a desenvolver a doença renal crónica, perceber que é importante seguir as indicações dos médicos, seguir todos os compromissos que têm que ser feitos e que mais tarde aqui vão ser abordados. Nós, para o lançamento deste livro, convidámos 4 pessoas. Eu vou começar por apresentar as pessoas que fizeram parte deste livro, e se calhar começando da direita para a esquerda, se me permitem. Portanto, Sabina Abubacar, depois Sónia Cartacheira e Vítor Damião. E também, aqui à minha direita, o professor José António Lopes, que está aqui em representação da Sociedade Portuguesa de Nefrologia. O objetivo é exatamente este, é, por um lado, dar voz aos testemunhos que tiveram por trás deste livro, mas, por outro lado, também falar da doença, que é uma realidade e que existe em Portugal e que nós gostamos de celebrar hoje, não na vertente da doença, mas para alertar para a doença. Se calhar começava primeiro por pedir ao professor José António Lopes para dar aqui um enquadramento do que é a doença, de que forma é que tem vivido, porque segue estes doentes renais crónicos, quer no Hospital de Santa Maria, mas também já seguiu enquanto em clínicas de hemodiálise, e, portanto, dar aqui o testemunho de médico, mas também de quem segue estes doentes mais de perto. Ok, muito obrigado pelo convite, é realmente um prazer estar aqui presente e poder assistir à narrativa na primeira pessoa do que é a doença renal crónica, porque, efetivamente, nós podemos estudar, podemos ver as coisas, podemos lidar com os próprios intervenientes, que são os doentes, mas, no fundo, quem sabe o que passa são os próprios doentes. E quem sabe a resiliência que tem que ter, as dificuldades que tem que ultrapassar, o processo de consciencialização, são os próprios doentes. E, portanto, desde já, o meu apreço pelo vosso relato das histórias que acabaram de ser transcritas neste livro e também felicitar a iniciativa da Anadial na concepção deste livro, porque, no fundo, vem aqui reforçar ou dar um testemunho que, na realidade, a doença renal crónica não se confina a uma situação nefasta. Ou seja, é uma doença, tem que ser encarada como uma doença, mas a vida não se confina à própria doença. E se nós atentarmos, se nos remetermos para a definição de doença da Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar físico, psíquico e social, e não só a ausência de doença, nós temos aqui outras vertentes que temos que explorar. Ou seja, é uma doença, obviamente, mas se nós melhorarmos a parte psicológica, a parte social, nós conseguimos, obviamente, estar perante ter uma doença, mas não ter um doente. É que ter uma doença não é igual a ter um doente, não é? E, portanto, eu tenho alguns anos de experiência de lidar
e de viver e conviver com as pessoas com doença renal crónica e tenho-me percebido que numa fase inicial é um processo que podemos dizer é um bocado mutilante, sobretudo a quando do diagnóstico, porque muitas das vezes, infelizmente, a doença renal crónica é uma situação perfeitamente assintomática, ou seja, é uma situação que não cursa com qualquer tipo de sintoma, e quando começam a surgir os principais sintomas, que ainda por cima são muitas das vezes sintomas inespecíficos, como uma perda de peso, como uma fraqueza generalizada, como a falta de apetite, a pessoa pensa que tem tudo menos que tem uma doença renal. Ou seja, ninguém associa, porque a pessoa esteve bem até aquele momento, ou seja, ninguém associa uma coisa que se chama doença renal crónica, que pressupõe um processo evolutivo não circunscrito a 2, 3, 4 dias, mas sim, se calhar a meses ou antes, ninguém associa que pode ter uma doença já muito arrastada e que de repente lhe informam que os seus rins deixaram de funcionar, se calhar é para toda a vida e vai ter que fazer diálise. E, portanto, isto, como se deve calcular, é um peso muito grande. É como se fosse uma hecatombe, como muitas vezes os doentes descrevem, o mundo para mim ruiu-se. E, portanto, se nós tivermos as experiências vivenciadas das pessoas que já passaram por isso e que conseguiram ultrapassar todo esse processo, que é um processo difícil, pelo menos numa fase inicial, e se conseguirmos socorrer-nos dessas pessoas e dessas experiências, seguramente que, se tivermos de enfrentar também essa situação, lidar com essa situação, em muito, creio eu, e estou perfeitamente convicto, que vai mitigar este sofrimento. Porque sabermos que há uma luz ao fundo do túnel, há uma esperança, porque se os outros passaram por isso e conseguiram se ingrar, são pessoas que conseguem ter uma vida quase que perfeitamente normal, ou mesmo perfeitamente normal, se calhar até aproveitam melhor a vida do que muitas das pessoas que não têm qualquer doença, pelo menos física, e, portanto, sabemos que o mundo não se acabou. Há muito para lá, há muito a fazer, há muito investimento e sobretudo, há uma vida que tem que ser vivida e que é possível. É possível, fazendo diálise. Obviamente que o melhor é ser transplantado, todos nós sabemos isso, mas efetivamente a diálise, ainda para mais a diálise que é praticada em Portugal, isto é universalmente reconhecido, é uma diálise de excelência quando comparado com a esmagadora maioria dos países extramuros e, portanto, nós conseguimos providenciar uma boa qualidade de diálise, um bom tratamento. E eu devo dizer também que, e isto é uma verdade, que eu não estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas efetivamente os profissionais que lidam com este perfil de doentes, com o doente renal crónico, são pessoas que na generalidade são muito capacitadas e que conseguem congregar este binómio de tratamento físico com a melhoria anímica, digamos assim, ou seja, com uma perspectiva positiva para o futuro, criam um bom ambiente, mesmo nas salas de diálise, não obstante o transtorno de se fazer uma diálise, o que é certo é que as pessoas até conseguem ter alguma motivação. E, portanto, nem tudo é mau e o ter a doença, às vezes, é uma janela de oportunidade para se conseguir viver numa plenitude que nós, quando não temos as dificuldades, não a sabemos valorizar. E, portanto, eu, por exemplo, conheço a Sónia. A Sónia foi quando eu comecei a nefrologia. Quando eu comecei a nefrologia em 2001, a Sónia esteve internada comigo na enfermaria, portanto já não havia há muitos anos, mas é um prazer estar aqui com ela. E, portanto, só para dizer que realmente há exemplos como a da Sónia e dos outros senhores que estão aqui presentes, que fazem acreditar e que fazem sublimar aquilo que é o mais importante, ou seja, que é viver. E para se viver, nós temos que nos confrontar com a realidade e tentar ultrapassá-la e saber que temos uma vida pela frente, temos ótimas perspectivas, conseguimos tirar licenciaturas, conseguimos criar os nossos filhos, conseguimos ver os nossos netos, ou seja, conseguimos fazer uma vida que, obviamente, era a vida que nós faríamos, só com algumas adaptações, se não fizéssemos diálise. Basicamente é assim, sobretudo naqueles núcleos que são os mais importantes, que são os núcleos afetivos. Ou seja, eu lembro-me, por exemplo, só para vos deixar aqui o relato, de uma senhora que, eu não tenho bem a certeza, mas que fez diálise durante 30 ou 40 anos, 30 anos, foram 30 anos, e que era uma pessoa que tinha um problema, tinha tido uma paralisia infantil também, estava confinada a uma cadeira de rodas, e devo dizer-vos que ela fez diálise,
Ela depois veio a falecer, não teve nada a ver com a doença renal, não teve nada a ver, efetivamente. Portanto, a filha cresceu, a filha licenciou-se em enfermagem e ela sempre confinada a uma cadeira de rodas. Portanto, além de fazer diálise, ainda tinha uma cadeira de rodas, ela até levava a cadeira de rodas, que era uma peça, era quase como se fosse uma peça de cristal na vida dela, para a clínica. Ela tinha que estar a fazer diálise e a olhar para a cadeira de rodas, porque tinha medo de não a ter. E, portanto, para dizer o quê? Que realmente é, às vezes, no campo das dificuldades que nós arranjamos as nossas forças. E eu volto a reforçar que este livro é um testemunho muito importante e que vai ser veiculado para milhares de pessoas e que, ao atentarem nestas histórias, vão ganhar seguramente outro alento para continuarem a viverem de uma forma plena. Era isso que eu tinha mais ou menos para dizer. Muito obrigada. Obrigado. Se calhar agora pedia para partilharem aqui o vosso testemunho. Não sei se querem começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, centro, lateral. Sabina. O meu nome é Sabina, tenho 42 anos e sou doente renal há 20 anos. Eu tenho lúpus desde os 16, e foi aí que me parei com a doença crónica para a vida toda. E isso foi um choque. Era muito nova e foi um choque terrível. Dos 18 aos 22 esteve tudo tranquilo e aos 22 comecei a ter uma insuficiência renal, através do lúpus. E foi gradual, tentou-se reverter, tive que fazer hemodiálise. Há 20 anos foi terrível, porque eu não estava num estado de saúde muito bom e foi horrível. A diálise, se calhar, os filtros não eram tão bons, eu não estava tão bem de saúde e correu muito mal. Mas foi logo transplantada, a minha mãe veio no rim e correu lindamente e senti-me logo muito bem. Passado 5 anos, comecei a ter uma rejeição humoral, ainda se tentou travar. No final de novas transplantes, tive que começar a fazer diálise. Eu optei pela peritoneal, pela liberdade que dava. E de facto correu muito bem nos primeiros. Eu fiz 6 anos, mas 4 anos e meio. Viajava, tinha bastante liberdade, mas depois o peritoneal tem um tempo de vida, não é? E começou já, como eu não urino, ainda tive que sobrecarregava mais, tive que fazer hemodiálise. Estava cheia de medo, porque a minha experiência no passado foi terrível, mas realmente está tudo bem e assim está tudo. Claro que o transplante é o meu Euromilhões, não é? Como eu digo. Porque eu já tive um e sei que a diferença que faz. Uma pessoa acha que está com energia, mas depois faz um transplante e descobre energia que afinal tem e não tinha. Por isso eu sei que eu tenho energia, mas sei que se vier um transplante vou ficar muito melhor, porque já tive essa experiência. Mas tento, aquilo que disse que ter uma doença não é estar doente, é exatamente isso. Toda a gente pergunta, então, estás melhor? Eu não estou melhor nem pior. E digo às vezes sim, estou, obrigada, mas não é isso. Tipo, estás melhor? Não estou nem melhor nem pior. Eu tenho uma condição que não me define. E tento que não me defina. Sempre tentei viajar. Quando viajava para Portugal, tinha os sacos, o carro cheio de caixas de diálise peritoneal. E lá íamos, os amigos ajudavam-me, doavam os sacos para o lixo. Chegou uma vez que eu parti o saco, porque tinha sempre um gancho no carro para fazer diálise. Em qualquer casa de amigo ou isso, aqueles ganchos. Uma vez partiu-se o saco e estava uma amiga minha assim, com o saco da diálise para me ajudar. Portanto, eu sempre tentei, e tenho a sorte de ter família e amigos que percebem muito bem aquilo que eu nunca me fizeram sentir doente. E isto sempre se incorporou na minha vida social e familiar. E, de facto, é sempre um desafio, mas tentamos sempre superar e eu tento viver a minha vida como se isto não existisse. Às vezes sei que o esforço que eu faço é 2 vezes mais que uma pessoa sem doença renal para conseguir fazer a mesma coisa. Mas faço e vou e divirto-me e depois, claro, no dia seguinte pago a fatura ou não, mas tem que ser, porque senão não. Quer dizer, a vida é mesmo isso, não é? Viver e não deixar que essa condição. Eu não sei se é por ter tanto tempo, que eu acho que tenho mais vida com doenças crónicas do que. Eu não sei me definir se é uma doença crónica. Porque eu construí a minha personalidade desde os 16 anos com comprimidos todos os dias, com tratamentos, Por isso eu não sei como é que seria. Eu sempre tive esta vontade de viver, de fazer, de ir ao cinema, ao teatro, viajar muito. Então, mas foi tudo construído com estes obstáculos, por isso não sei como é que seria. Quer dizer, a minha mãe já me disse uma vez que se eu não tivesse uma doença crónica, ela não me via. Porque eu, mesmo tendo isto, tento sempre ser o mais independente possível. E pronto. E
é basicamente isso, é tentar superar. Foi sempre um choque. O maior choque que eu tive foi quando o transplante estava a falhar e consulta após consulta, eu chegava e a doutora André dizia, não tenho boas notícias. E isso era tipo, havia aquela esperança, passado um mês e à consulta, eu disse, não tenho boas notícias. E isso foi a fase mais dura, foi desolador mesmo. Mas pronto, depois a diálise deu outro ânimo, a peritoneal, e agora a hemodiálise também está a correr muito bem. E faço também no clínico então na PDP. E curiosamente a doutora Patrícia foi minha médica da diálise peritoneal e era a diretora clínica dessa clínica, por isso o campeão. E tenho tido sempre muita sorte dos meus médicos serem médicos muito humanos. Não são só médicos que têm uma inteligência emocional muito grande. Eu já vi médicos que não têm aquele complexo de Deus que muitos médicos têm, que falam e como se os doentes não fossem pessoas e que não tivessem intelecto e não conseguissem perceber as coisas. E eu faço muitas perguntas, porque quero mesmo saber. Eu acho que às vezes sei muito mais dos meus mecanismos de doença. É muita coisa e tenho mesmo uma sorte porque os médicos considero mesmo amigos, porque explicam-me e preocupam-se comigo. E acho que isso também ajudou muito em todo o processo de vida até agora. E agora é ter esperança que chegue um transplante. Já lá fui 8 anos de diálise no total e pronto, ainda cá estou. E já me fiz uma viagem, já cá estou. Vou tentar ir para fora do país este ano, porque comecei a fazer hemodiálise com Covid, porque com a peritoneal eu viajava. E pronto, e vamos lá fazer diálise em Itália, vou ver como é que corre. E pronto. Vai correr bem. Espero bem que sim. Obrigada pelo seu testemunho. Acho que foca aí 2 pontos que são muito importantes, além de reforçar o papel dos médicos neste processo, que é o papel da família e dos amigos, não é? Que são pilares que são muito importantes. Sim, de facto. Obrigada. Sónia. A Sónia tem uma frase linda, devo dizer, que é: eu escolho o amor, eu escolho a felicidade. Como é que é? Eu escolho. No fim, mas para o fim. Sabe a frase de cor ou não? Eu gostei imenso quando a vi. Eu escolho o amor e ser feliz. Eu sabia que tinha a palavra amor. Eu acho que defino muito, então passo a apresentar-me. Eu sou a Sónia, tenho 43 anos e sou de Lisboa e sou portadora de uma síndrome de Alport. Portanto, eu comecei com sintomas muito nova. Portanto, foi a minha mãe, aliás, que notou. Portanto, eu tinha cerca de 5 anos quando a minha mãe começou a perceber que eu estava muito pálida, muito apática, e foi então numa sucessão de análise e perceber o que se passava, tínhamos de mania, então fomos investigar. Foi então quando se fez a biópsia e foi diagnosticado síndrome de Alport. Na altura era desconhecida, eu muito menos, com 5 anos muito menos, a minha mãe, coitada, também muito menos. Mas o que nos foi dito foi logo, disseram à minha mãe para não se preocupar, porque à partida seria uma doença, eu seria portadora, mas que seria grave se fosse rapaz, mas no meu caso não seria nada grave. Só que, claro, com o passar dos anos as coisas não foram melhorando, pelo contrário, e eu, aliado, comecei a ter sangue, proteínas, tensão alta. Portanto, eu com 12 anos já tomava medicação porque tinha tensão alta. E isto ainda na pediatria, começou-se a perceber o caminho que eu iria seguir. Claro que nunca me disseram nada a mim, a minha mãe sabia, houve uma altura que percebi que me estavam a esconder algo e fiquei muito chateada, porque eu sempre quis saber tudo, fosse qual fosse o prognóstico, porque queria lidar com a situação, queria saber. E então eu tive internamentos sucessivos na pediatria. Isto passei no meu preparatório, secundário, os meus colegas. É uma doença que não é visível, não é? E principalmente não fazia diálise, era tudo à base de alimentação, medicação. Eu era internada e tinha colegas que questionavam se seria realmente verdade, se eu estaria a mentir, a inventar, não sei, pronto. Não era um teste? Sim, pronto, eu não sabia, não era algo completamente desconhecido. Entretanto, no meu secundário, portanto, com a doença a evoluir em grande, portanto, era semana sim, semana não, estava no hospital, ia às aulas, conheci o meu, com quem eu casei, portanto, o Bruno, conhecemos na secundária, portanto, no meu 10º ano,
e começámos a namorar. Um dos nossos locais de namoro foi justamente a pediatria de Santa Maria. A minha mãe estava ao meu lado, o Bruno estava no outro. Ele chegava a passar tipo, a hora do almoço connosco, então dava uma senha aos pais para irem almoçar e a minha mãe ia com a senha dela e o Bruno ia com a minha mãe com a senha. Pronto. Portanto, nós isto começou cedo, mas foi sempre, ou seja, eu nunca pensei muito no futuro, em diálise, porque acho, principalmente na nossa adolescência, é coisa que não pensamos, parece que está lá ao fundo. E, portanto, fui fazer a minha vida normal, como qualquer outro dos meus colegas. Claro que com internamentos também, fiz amigos na pediatria, que ainda hoje somos amigos, alguns com quem eu fiz diálise, inclusive. Mas, claro que a situação foi piorando, então eu cada vez mais magra, cada vez mais fraca. Depois diziam, deve ser anorética, qualquer coisa, não é? Tudo assim. Mas fui sempre lidando, porque eu quis fazer a escola, não queria estar a faltar fora do que fosse necessário. Estudava no hospital, fazia os exames quando não podia, fazia mais tarde, até que isto chegou a uma altura, nos meus 19 anos, foi quando eu conheci o doutor, foi quando eu mudei para os adultos. Portanto, eu já era para ter saído da pediatria, mas eles foram esticando, portanto, já não cabia na cama do hospital. E foi então quando passei para os adultos. E, passado 1 ano ou 2, a função penal começou realmente a tirar. Eu, entretanto, entrei na faculdade. E no meu segundo ano da faculdade, aí é que as coisas começaram realmente a piorar. E eu costumo dizer que houve um dia que eu saí das aulas e fui para casa e a sensação que eu tinha era que se eu fechasse os olhos, eu tinha tanto sono, sentia-me tão cansada que se fechasse os olhos caía e ficava a dormir no chão. E cheguei a casa, foi literalmente pousar as coisas e fiquei a dormir. Foi então que me foi dada a notícia, que os meus rins estavam então nos tais 15%, e então tinha que escolher. Eu acompanhei muitos amigos meus na pediatria com hemodiálise, e a hemodiálise era o bicho-papão. Portanto, a hemodiálise não quero. Tens a hemodiálise, a peritoneal. Eu, na altura, portanto, isto de 2002, eu nem sabia o que era a peritoneal, embora eu tivesse amigos que na altura faziam, não sabia o que era. Eu quero a peritoneal. Não, mas vais para casa, vais pensar. Não, eu não quero hemodiálise, eu quero a peritoneal. E então, pronto, avançámos para a diálise então, comecei a fazer hemodiálise peritoneal, portanto ainda estava na faculdade. Adaptei-me, não achei que me fosse adaptar tão bem e consegui coordenar a situação, portanto eu coordenava as horas que me tinha que ligar, fazia durante a noite, desligava, ia para as aulas, se tivesse trabalhos que fazer, tinha que estar em casa, obviamente, fazia na mesma durante a noite, mas dava-me uma sensação de independência, ou seja, eu sentia que tinha controle na minha condição. Era eu que tratava da diálise, na altura ainda era tudo apontado à mão, não tinha qualquer problema, para mim era um mal menor. E, de resto, a faculdade foi feita normal. Portanto, eu comecei em março, em outubro fui chamada para transplante. Já tinha tudo marcado para transplante com o meu pai, mas, entretanto, uma semana antes ligaram-nos e fui transplantada, portanto, ficou tudo bem, inicialmente, mas, passado 1 ano e meio, eu tive uma rejeição aguda. Portanto, tive que voltar à diálise, aí não houve grandes dúvidas, portanto, optei logo pela peritoneal. E, passado 1 ano, fiz então novo transplante, desta vez da dor vivo, foi o meu pai. O meu pai deu-me um rim, em 2006. E foram 2 anos em que a minha vida mudou radicalmente. Eu, naqueles 2 anos, só me lembrava que estava transplantada na hora de uma aplicação, nas consultas, pelos cuidados básicos, mas de resto acabei a faculdade, comecei a trabalhar, casei, portanto nós estávamos já assim com os planos de vida todos alinhados, não é? Para começar a família. Portanto, 2008 foi quando eu casei e foi na lua de mel que eu me comecei a sentir mal. Portanto, na lua de mel as coisas eu achei, se calhar apanhei qualquer coisa, mas
nunca pensando, obviamente, que fosse algo muito grave. Quando voltei a Portugal, portanto, fui logo ao hospital, fizemos logo análises, e eu, portanto, demorava 10 minutos, 15 minutos do hospital. Eu sei que fui fazer análises, voltei para casa, descansada, que seria uma constipação, qualquer coisa, e assim que eu cheguei a casa, ligam-me para eu ir direto para o hospital, tinha que ficar internada, porque a minha creatinina tinha disparado. Portanto, 2 anos de transplante e eu acabei por perder o rim. A razão não ficou bem definida. Eu saí lá com supostamente um síndrome hemolítico anémico, mas ficou sempre a dúvida. O facto é que eu fui automático, portanto, perdi o rim. Na altura não foi possível peritoneal, porque eu tinha que ter tirado o rim, basicamente. E tive que ir para a hemodiálise e não tive outra opção. E lembro-me que a primeira vez que eu fiz, chorei muito. E colocaram-me o catéter e eu chorava, e os enfermeiros, tem calma. Eu, não, mas se calhar o rim da volta, eu não, chorava. Entretanto, eu tive que fazer plasmaferese e era horrível, eu passava muito mal com a plasmaferese. E sei que primeiro fiz a plasmaferese e depois fiz hemodiálise. E quando comecei a fazer hemodiálise, eu pensei, isto não dói. Isto afinal não é assim tão mal como eu achava. E entretanto, como eu estava muito inchada, não estava bem, ou seja, a diálise foi-me ajudando. Comecei a conseguir respirar, comecei a andar e tudo mais. E começamos a avaliar, se calhar não é assim tão mal. Claro que assim, na altura eu tinha 28 anos, o meu plano de vida era dali a 2 anos possivelmente ter um filho. Portanto, isso foi, pelo menos nos próximos anos, foi deitado água abaixo, obviamente. Mas sabia que tinha que continuar, portanto, a diálise era a solução. E saí lá, fui então passei a fazer uma diálise em clínica e passado uns tempos, os primeiros tempos foram difíceis, mas comecei a fazer amizades com algumas pessoas, uma delas que era meu amigo da pediatria, ainda por cima, e criámos um grupinho na Diaverno do Lumiar, estávamos na sala mais pequenina, lá em cima. E então combinávamos, juntávamos todos, levávamos tipo umas bolachinhas, um bolinho, qualquer coisa. Ou seja, nós criámos ali um grupo de amigos, havia sempre um convívio quando nós estávamos juntos. E isto ajudou-me em mim a ver a hemodiálise de outra forma. Portanto, as coisas estavam relativamente estáveis, quando em 2013 me foi diagnosticado um carcinoma papilar, tive cancro de tireoide. Tive que ser operada, portanto, eu estava na lista, tive que sair da lista. Na altura, em Santa Maria, descansada, que isto estás agora assim uns anos, mas depois voltas, não há problema. Boa. Então tratámos, fiz os tratamentos que iam fazer, sempre em diálise, claro. O problema é que eu comecei os meus acessos e acabei por ficar sem acessos. Portanto, tive que fazer ali um intervalo na hemodiálise e tive 4 anos em peritoneal, para tentar ganhar ali, dar um bocadinho de tempo às minhas veias também. Durante o processo, os 4 anos de diálise peritoneal, foi uma altura muito complicada, porque apareciam outros cancros, desta vez de intestino, e toda uma outra série de problemas, mas basicamente foram problemas que se foram sucedendo. Muito provavelmente relacionada a toda a medicação que eu fiz imunossupressora desde criança, mas o facto é que as coisas foram sucedendo, portanto, eu fui vendo toda a situação a sair um bocado fora daquilo que eu achava que iria, mas é a tal situação, a minha família sempre esteve lá, o meu marido sempre esteve lá, os meus colegas, tanto de trabalho como na faculdade, tudo, mas também porque eu nunca baixei os braços, fosse qual fosse a situação, embora eu sou muito conhecida por ter sempre aquele sorriso, mas muitas vezes nós sabemos que nos estamos a rir, mas por dentro estamos, enfim, nós é que sabemos. Acho eu. Exatamente.
mas nós queremos sempre seguir em frente. E a nossa vida, porque a verdade é que a vida não para, não é? E o que eu acho é que nós não conseguimos controlar as coisas que nos acontecem, mas conseguimos escolher como as atravessamos. Portanto, as pessoas com quem atravessamos e a forma como atravessamos. Eu costumo dizer que eu prefiro atravessar a situação de sorriso, mas nem que seja com lágrimas nos olhos, mas fico consciente de que estou a fazer tudo aquilo que eu posso e a verdade é que nós não controlamos tudo em qualquer área da nossa vida. Entretanto, em 2018 voltei à hemodiálise, já não faço peritoneal. E na altura eu tinha ouvido falar da diálise noturna e como eu tinha tido todo um problema a vários níveis, achei que não seria muito provavelmente o ideal para mim, por ser mais longa, por ser durante a noite, ficaria com os dias livres. E entretanto falei com a doutora Alice Fortes, que eu estou a morar em Odivelas, portanto, por coincidência, a doutora Alice, que é também uma das pessoas que me conhece desde que eu saí da pediatria, é a diretora da clínica. Eu não há qualquer dúvida, é para lá. Portanto, comecei em 2018, com um bocado de medo, porque achei que se calhar não ia conseguir dormir, mas a verdade é que eu aguentei melhor do que eu imaginava. Neste momento, portanto, estou lá, em diálise, desde 2018 até agora. Tenho um grupo incrível, nós, portanto, a nossa diálise é sempre uma festa. À noite? À noite. É sempre uma festa. Sabem sempre quando nós chegamos, que nós estamos sempre na galhofa e a jogar uns com os outros, os enfermeiros, enfim, isto ajuda muito a todos nós a levar a coisa de outra maneira. E, no fundo, nós criámos ali um grupo de amigos, que é mesmo isso. Quando chegamos lá e é um grupo de amigos, obviamente todos nós temos dias melhores, outros piores. Quando um de nós não está bem, todos nós sentimos. Mas a verdade é que, tendo em conta toda esta situação, eu não vejo a levar a minha vida de uma forma diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Sinto que se calhar já fui mais, mas não é não ser otimista, passei a ser mais realista, ou seja, eu prefiro contar com determinadas coisas, mas gosto de ver sempre o lado positivo da situação. E com tal, eu estou em uma diálise por tempo indefinido, não estou em lista, por causa da situação de cancro, ainda não pude voltar. Se vou voltar ou não, fica incógnita, mas eu gosto de acreditar que sim. E se me chamassem amanhã, eu ia de sorriso, sem qualquer hesitação, sem qualquer problema. E pronto, e é isso. Continuo com o meu marido há 26 anos. Portanto, ele tem levado comigo, coitado, já perdeu muitos anos de vida, convenhamos. Ou ganhou muitos anos de vida. Sim, mas já agora aproveito para partilhar que, dada a situação, eu não posso engravidar, mas nós estamos num processo de adoção, ou vamos começar um processo de adoção. Portanto, vamos tentar, nada é garantido, mas vamos tentar. É isso. Muito obrigada pelo seu testemunho. Percebo agora melhor a sua frase. Muito obrigada. Vítor. Bem, no meu caso é um bocadinho diferente. Eu comecei mais tarde, comecei com 58 anos e fiz todos os disparates até essa altura. Um deles, se calhar, até era comer demais, era diabético, não tinha de facto muito cuidado. Na parte daquelas várias etapas da doença renal, se calhar com mais calma e com mais um bocadinho sendo mais assertivo relativamente à doença, talvez conseguisse protelar algum tempo o início. Isso não aconteceu, portanto, em determinada altura, a médica achou que, de facto, a doutora Patrícia, que era a minha médica, achou que era a altura de fazer o acesso e começar, eventualmente, a fazer diálise. Nessa altura, visitei o centro de diálise ali no Hospital de Santa Cruz. Não é muito agradável, quando se visita e tal, e que se percebe mais ou menos o que é. Depois acabei por fazer o acesso e, portanto, felizmente, isso é uma das coisas que eu acho positivo, é que nunca tive o acesso... Nunca
catéter. Nunca tive catéter, portanto tive sempre o acesso. Primeiro no braço esquerdo, que não correu muito bem, tive durante alguns meses graves problemas porque não conseguiam, de facto, desenvolver, o acesso nunca se desenvolveu. Entretanto, que eu fiz o acesso em setembro e só comecei a fazer diálise em maio do ano seguinte. Portanto, ainda aguentei ali uma série de meses e tal, e portanto o acesso, de facto, nunca se desenvolveu, deu imensos problemas, de tal forma que tinha lá uma enfermeira, chefe lá na altura da enfermagem, era também enfermeira no hospital aqui das crianças, Estefânia, e ia lá de propósito, antes das 8 da manhã, para me picar e depois ia ao trabalho. Portanto, que era de facto uma coisa sublime, não é? Um sacrifício tremendo, mas ela fazia isso, ia lá porque ela tinha mais experiência, portanto, com as crianças e, portanto, conseguia mesmo assim picar. Aquilo não foi fácil nesses primeiros tempos, não foi nada fácil, tinha lá um parceiro do lado com quem partilhava, víamos uma série de filmes de televisão e ainda por cima só escolhíamos coisas esquisitas, que eram aqueles desastres de avião. Todos os dias víamos aquilo, víamos os desastres todos. Mas esse meu companheiro era um senhor já com mais idade, mas pronto, tivemos ali assim durante uns tempos. Agora, uma das coisas que me motivou e que sempre me deu algum alento para ir superando todo aquele processo, não é fácil, foi criar algumas rotinas. Eu criei sempre rotinas. E até uma delas parece mentira, porque entre na altura tentaram alterar isso. Eu fiz sempre, portanto, diálise no turno da manhã, portanto, gosto de me levantar mais cedo, e, portanto, fiz sempre no turno da manhã e tento gerir toda a minha vida nas consultas e tal, para ir sempre naquele turno. Portanto, tento gerir isso. Normalmente, às terças e quintas não vou à diálise, portanto, posso ir às consultas, posso ir aqui, lá e tal, tal. Às vezes tentam-me marcar para outros dias e eu tento sempre desviar ali para aqueles e, portanto, tento gerir isso dessa forma. E até me faz alguma confusão porque eu fiz sempre diálise na mesma cama. Estou habituadíssimo ao local. E durante alguns meses, se calhar estão pessoas que conhecem isso, durante alguns meses eu nem olhava para trás. Portanto, estava de costas e aquilo por trás tinha umas cortinas e por trás das cortinas tem um jardinzinho que era a parte interior da Associação dos Diabéticos, tem um jardim. E eu durante meses nunca vi esse jardim. Meses, até que uma altura olhei e tal, o jardim. E de facto, a cama, mesmo quando ela não está, às vezes está um bocadinho desalinhada, porque entretanto andam lá a fazer as limpezas e tal, e aquilo desalinha. E eu, nessa altura, peço sempre aos auxiliares que olhem, endireitem-me lá a cama que eu gosto de ter. Portanto, essas rotinas para mim é fundamental. E é fundamental, de facto, de manhã, acordar a cedo, chegar lá a horas. Eu chego normalmente, e neste momento estou a viver no Pinhal Novo, portanto venho para Lisboa, venho a conduzir, e venho para Lisboa todos os dias, portanto cerca de 40 minutos a conduzir. Costumo chegar à clínica por volta das 7, 7h10, só entramos às 7h30, mas eu por volta dessa hora estou ali, porque pode haver qualquer problema no caminho e tal, e gosto de chegar cedo, e portanto tenho essas rotinas muito bem definidas. Também, normalmente, deito-me muito tarde, portanto, eu normalmente deito-me por volta das 2 da manhã, levanto-me às 5h15, e, portanto, fico com sono. E habituei-me, de facto, depois daqueles primeiros meses, habituei-me a dormir. E, portanto, devo ser o indivíduo que mais dorme lá na clínica. Mas isso, para mim, é uma estabilidade, porque passo melhor essas horas. Eu consigo fazer uma coisa que ainda não consegui perceber porquê, mas é assim, talvez o doutor consiga perceber isso. Eu em casa mexo-me imenso, porque às vezes tenho dores nas pernas e tal, e mexo-me e viro-me e não sei o quê. Lá na clínica estou sossegadinho, passo 4h30 sossegado. Portanto, estou quieto. E até a forma de, normalmente, onde passam as linhas, passo normalmente por frente e seguro-os na mão. E os enfermeiros às vezes acham esquisito e tentam agarrar outros sítios. Não é preciso, pá, estou sossegadinho. Passo 4h30, faço 4h30 desde o início e, portanto, estou sossegadinho aquelas 4h30. E não consigo perceber ainda porque é que estou sossegado, mas consigo de facto fazer isso. E portanto, este foi um processo, já estou lá há quase 12 anos, portanto, estou a fazer diálise. Também nos primeiros tempos, só de contar este pormenor que acho que é interessante, ao fim de um mês ou dois fui de férias e mudei de clínica, fui a Grândola
em Grândola, fiz lá durante 15 dias, fiz lá a diálise e encontrei lá um senhor que tinha 90 e tantos anos, portanto, já com algumas debilidades, mas fazia diálise há 28 anos. E eu, quando vi aquilo, disse, bem, 28 anos, quer dizer, há aqui uma esperança, não é? E, portanto, isso foi sempre um aspecto que me motivou, que é possível, de facto, continuar e ter alguma qualidade de vida e ter esses anos que, de facto, depois de ter feito imensos disparates, agora tenho mais patologias, mais coisas que vão agravando. Estive também em lista para transplante, mas também tinha tirado a tiroide, também estava com um problema cancerígeno. Segundo aquilo que eu sabia, tirando a tiroide quando é extirpada completamente, o problema cancerígeno fica perfeitamente resolvido, mas aqui mantém-se a regra dos 5 anos. Passaram esses 5 anos e as coisas começaram-se a tornar mais difíceis. Há pouco falou-se em Deus, nos médicos que estão, portanto, a analisar a hipótese de transplantes. E, de facto, eles fazem uma função de Deus, mas nem todos os médicos são tão corretos quanto deveriam de ser. Porque é preciso, de facto, pesquisar, tentar saber o que é que nós temos, tentar perceber qual é a probabilidade de conseguirmos rapidamente. E, às vezes, penso que, em determinadas alturas, senti que isso não estava a correr tão bem. Neste momento, que já passaram uma série de anos e que já tenho muito mais dúvidas Portanto, estou com 69 anos e, portanto, tenho muito mais dúvidas que o transplante seja uma solução. Tenho, de facto, um médico, agora no hospital com o Rui Cabral, um senhor espetacular que me manda fazer todos os exames, tudo e mais alguma coisa, e parecendo que não, vai-me libertando de uma série de problemas que eu tinha e que se vai agora dissipando e tal, e isso vai retirando. E, portanto, tem alguma vantagem. Porque se calhar ia evoluindo para pior e assim as coisas estão-se a resolver. Mesmo sem ter essa grande probabilidade. E por 2 razões. Uma delas é que tenho um grupo sanguíneo difícil. O RH negativo não é dos mais fáceis. Depois também a idade começa a ser a problemática, portanto eu já tenho imensos problemas. Tenho, de facto, a parte vascular daqui do joelho para baixo, isto está mesmo muito mal. Neste momento estou em lista de espera para fazer aqui um bypass, mas, portanto, não podem usar veias das pernas, não há hipótese, senão isto nunca mais fecha, portanto, terão que usar uma veia da lombar e tal, para fazer qualquer coisa desse estilo. Mas, vamos a isso, vamos à luta. E estas coisas têm acontecido, portanto, agora o que eu acho é que, de facto, o criar rotinas tem sido muito importante, em muitas coisas. Eu estive ainda portanto, eu já estava reformado, mais ou menos, quando comecei a diálise, porque eu fui responsável pela construção do túnel do Marquês, há uns anos atrás, portanto, em 2003, quando comecei essa obra, estive lá até 2012, portanto, já estava na altura reformado, mas estava a trabalhar para a Câmara a Recibo Verde e, portanto, completei essa obra. Mas em 2012 a obra acabou e, portanto, acabou em 2007. Depois estive lá até 2012, ainda apanhei uma parte de exploração e tal. Mas, entretanto, acabei por sair e estive praticamente durante 5 anos, a tempo inteiro, portanto, nos Embalagens do Comércio. Eu era o Presidente da Direção dos Embalagens do Comércio. Estive lá 12 anos. 7 anos foram partilhados até com o túnel do Marquês. Não foi fácil. Mas depois, os últimos 5, estive praticamente a tempo inteiro. Os Embalagens do Comércio, provavelmente não saberão, mas é uma casa, uma residencial, que tinha muito boa qualidade. Neste momento, não sei se será assim, mas tinha, de facto, muito boa qualidade. Tinha 330 idosos. É aqui em Lisboa. Deve ser um dos maiores lares do país. E, de facto, aquilo também tem 200 e tantos trabalhadores. E, às vezes, estas coisas parecem pequenas, mas não são tanto assim. O orçamento anual anda à volta dos 8 milhões de euros e 200 e tal trabalhadores é uma grande empresa. Portanto, no nosso país, só 5% das empresas é que têm à volta de mais de 200 trabalhadores. Portanto, é de facto uma grande empresa e estas coisas às vezes parece que é o setor social que é pouco importante, mas não é tanto assim. Depois, isto também se calhar me deu alguma experiência de muitas coisas, porque convivi com
convivi com muitas pessoas em final de vida. Nós, normalmente, na nossa vida, nunca perdemos tanta gente como eu perdi, porque havia quase 60 falecimentos por ano. E muitos deles eram meus amigos, eu conhecia-os, falava com eles e acompanhando até os últimos dias. E isso não é habitual na maior parte das pessoas, porque nós, quando perdemos a família e tal, são medos deles, não é assim tanta gente. Mas isso também me deu ali, assim, algum estofo para ir percebendo isso. Até com um caso que eu conto, porque acho que é diferente, que era uma senhora que, em determinada altura, estava no final de vida, fazia diálise, e chegou um período em que disse, eu não faço mais. E tentámos conversar com a senhora, os assistentes sociais, eu também falei algumas vezes com a senhora, e ela disse, não faço mais, acabou, já vivi tudo aquilo que tinha a viver, passei aquilo que tinha a passear, vivi muito bem, simplesmente está numa altura em que já não quero mais. E, portanto, decidiu, e de facto ainda durou quase 2 meses. Para mim foi um espanto, porque eu já na altura já estava a fazer diálise. E foi um espanto uma pessoa estar quase 2 meses sem fazer diálise e ainda estar viva, não é? Mas isso aconteceu. E, portanto, estas questões têm de facto levado a que tenha muita resiliência. E depois, fui arranjando os tais aspectos. Agora, como vivo mais tempo ali no Pinhal Novo, tenho lá um pequeno espaço onde agora sou jovem agricultor. E é só ainda não consegui os subsídios. Mas, de qualquer forma, vou tratando lá da minha horta, das árvores, gosto imenso de árvores. Esta altura do ano é a altura mais bonita do ano em que as árvores vão começar a florir e que é especialmente interessante para ver nascer as coisas. Vou aprendendo, vou lendo alguns livros de agricultura, não era de facto a minha área. Eu trabalhei em túneis, pontes, barragens, portanto eram outras coisas, mas de facto agora vou tentando aprender qualquer coisa de agricultura e até de processos biológicos, tentando de facto não... Apesar de fiz o ano passado o curso de formação profissional de aplicador de produtos fitofarmacêuticos. Porque agora já não se pode comprar os produtos sem ter o curso e o cartão. E então já fiz o curso, lá andei a estudar e tal uns tempos e acabei por fazer o curso. Nunca comprei produtos nenhuns depois disso, mas quando for possível, ou quando precisar, terei mesmo que comprar. Mas tento que, às vezes, ter um bichinho ou outro também não tem grande mal, mas é um entretenimento interessante. Gosto imenso daquilo, gosto imenso de ir ocupando o tempo. Há aqui um outro problema que eu vou sentindo isso cada vez mais. Portanto, tenho, felizmente, um grupo grande de amigos com quem me encontro regularmente, mas de facto, a idade dá-nos algum isolamento, independentemente da doença. Não tem nada a ver com isso. É a idade. Todos nós, com a idade, vamos nos isolando de alguma forma e portanto, quando perdemos a parte profissional, em que deixamos de contactar com imensas pessoas, portanto, esse isolamento é um bocado preocupante. E daí, eu estou a falar disto porque já estive também do lado dos idosos e a acompanhá-los e a perceber isso. Eu era muito mais novo, tinha na altura 50 e poucos anos, mas de facto percebi perfeitamente qual era a situação e é uma das coisas que me preocupa. E nós devemos tentar, junto com os nossos amigos, com os nossos familiares, com aqueles onde podemos intervir, criar condições para que não haja tanto esse isolamento. Portanto, nós devemos conviver mais, mesmo no período de mais idade, mas devemos manter algumas rotinas para nos podermos encontrar, para podermos estar. Muitas vezes combinamos imensos almoços e depois não os fazemos. Mas eu acho que é importante fazer, porque cada almoço que não vamos é um almoço que é irrepetível, nunca mais volta a acontecer. Aquele dia passou e nunca mais volta a acontecer. Portanto, nós temos essa obrigação, perante todos aqueles que vivem connosco e que estão perto de nós, de ir mantendo, de facto, essas rotinas, de ir mantendo essa forma de estar, de ir vivendo. Porque, de facto, o que é mais importante é a vida. A vida é uma coisa extraordinária e temos que a viver todos os dias e precisamos, de facto, de olhar para a vida de uma forma que vale a pena, mesmo fazendo diálise. A diálise tinha aquele nome, que tem um nome estranho, mas é verdade, DRT, não é? Doença renal terminal.
quando é terminal é porque está no fim. Não é? Mas isso não é nenhum mal, é superável. Há pessoas que fazem, de facto, muitos anos de diálise. Também conheço uma senhora que foi transplantada durante 28 anos. Portanto, fez diálise antes, teve 28 anos transplantada e voltou a fazer diálise a seguir. Portanto, também é, de facto, um valor excepcional com um transplante. Não é? Os 28 anos. Portanto, isto é possível tudo. As clínicas, e também agora por falar aqui nas clínicas, acho que eu há pouco estava a dizer ao doutor que estava a conversar, dizer que de facto a clínica tem por trás um aprovisionamento de equipamento, de material, uma gestão de tudo aquilo que é de facto fabulosa. Eu só um aspecto que não conheço muito bem da clínica, que é a parte das águas, mas hei de conhecer em breve, porque esse tratamento das águas acho que também é importante. Mas, de facto, há uma dedicação de muita gente, porque para aquelas horas que lá passamos, muitas vezes não é só as pessoas que estão mais perto de nós, é mesmo aqueles que estão mais afastados, mas há toda uma organização e uma gestão que funciona muito bem. Equipamentos excepcionais. É evidente que, se calhar, aparecerão outros melhores no futuro, oxalá que sim. Não é? Já que há uns anos tínhamos aqueles problemas de vez em quando que as coisas não corriam tão bem, e já vi máquinas com muita coisa pendurada, uns sacos disto e daquilo e daquilo outro, agora já não é assim. E, portanto, estas coisas vão sempre melhorando e acho que a perspectiva é de futuro e de termos, de facto, condições para viver muitos anos. E oxalá que daqui a uns anos cá estejamos aqui a conversar sobre isto. E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Eu acho que estes 3 testemunhos mostram porque é que os selecionamos, não é? Eu ouvir estas histórias, eu li as vossas histórias, mas obviamente na primeira pessoa é completamente diferente. E aquilo que estávamos a dizer, o facto de ter uma doença não significa ser doente. E as vossas palavras, a forma como vocês olham, o escolher sorrir, o escolher andar para a frente, o saber que têm uma rede, tornam realmente a vida uma vida. É encontrar uma normalidade dentro de uma situação que nós podemos escolher que seja normalidade ou que não seja normalidade. E por isso eu convidava todos a darem uma salva de palmas a estes 3 testemunhos. Já agora só gostava de vos dizer uma coisa. Eu cheguei a sair dali, e agora já é mais difícil. Mas ainda não há muito tempo atrás, saía muitas vezes da diálise, ao 12h30, 12h45, almoçava e fazia 600 km a seguir, a conduzir. Não foi uma vez nem 2. Íamos várias vezes a Espanha, para o norte de Espanha, para Madeira e tal, 600 km a seguir. Não, sem problema nenhum. Fantástico. Agora já vai ser um bocadinho mais difícil, porque estou mais velho. Mas mesmo assim, a última vez ainda fiz quilómetros bons. Muito obrigada a todos por terem vindo e por terem tornado este momento possível. E obrigado aos vossos testemunhos, obrigado, José António, pelas suas palavras. Muito obrigada a vocês 3 por contribuírem, por trazer este sinal de esperança a todos os doentes que estão a atravessar esta fase. Muito obrigada. Obrigado.